Capítulo 4 Parte 4 As Três Leis. Jin-Woo gritou para o resto dos caçadores. Todos. A atenção deles se voltou para ele em um instante. Jin-Woo falou enquanto encontrava os olhares deles. Você deve se curvar diante da estátua do Deus. Os caçadores começaram a inclinar a cabeça depois de ouvi-lo. Ajoelhar-se. Você quer que a gente se curve diante daquela estátua? Os caçadores trocaram olhares entre si antes de xingar Jin-Woo em voz alta. Dá-se. Que merda você está falando aqui? Que diabos? Como você pode dizer algo assim sob as circunstâncias atuais? Você perdeu a cabeça, Seong Jin-Woo. O rosto de Kim ficou vermelho como fogo enquanto ele começou a bufar como um touro. Eu não tinha ideia de que você, Sr. Seong, seria assim. Se eu pudesse me mover, eu já teria lhe dado um soco na cara. Jin-Woo mordeu o lábio inferior. 6 de seus companheiros foram mortos pela estátua do Deus. Então, era bem óbvio que os caçadores sobreviventes o xingariam quando ele dissesse para eles se curvarem diante daquela coisa abominável. Não era difícil entender o que esses caçadores estavam sentindo naquele momento. E o mais importante era que ele não tinha nenhuma evidência lógica para sustentar sua teoria. Ele só tinha seus pressentimentos. Na verdade, essa era a única maneira de descrevê-lo. No entanto, farei o que você diz. Aquela voz veio das costas de Jin-Woo. Os olhos de todos imediatamente se voltaram para lá. Era o Sr. Song, efetivamente o líder deste grupo. Sr. Song Ajusse? Você vai se curvar diante daquela estátua de merda. Assim que os outros caçadores começaram a surtar, Song olhou diretamente para Jin-Woo. Jovem. Você descobriu alguma coisa, não é? Jin-Woo assentiu resolutamente. É seu instinto de novo. Reticências. Sim. Por enquanto. Eu vejo. Agora mesmo, 11 pessoas sobreviveram graças aos instintos de Jin-Woo. Bem, com a morte do Sr. Jo, agora havia 10, mas ainda assim, se fossem os instintos de Jin-Woo, então não valeria a pena acreditar pelo menos mais uma vez. Foi o que Song pensou. Quando Song se ajoelhou e se curvou diante da estátua do Deus, o clima se tornou solene e silencioso. Ele está realmente fazendo isso. Aproveitando a oportunidade, Jin-Woo gritou mais uma vez. Todos, eu imploro a vocês. Por favor, ajoelhem-se diante da estátua do Deus. Talvez consigamos sair daqui vivos. Pode viver. Talvez consiga sair vivo. O impacto que essas palavras simples causaram foi bastante explosivo. Podemos viver? Podemos sair daqui? Com apenas uma reverência. Os hesitantes caçadores começaram a se jogar no chão, como se estivessem realmente se curvando. O número deles realizando o ato aumentou gradualmente. No final, até mesmo o queixoso Kim curvou a cabeça em direção à estátua. No entanto, não houve nenhuma mudança visível na estátua do Deus. De fato, aquelas luzes vermelhas arrepiantes ainda brilhavam dos olhos da estátua. Jin-Woo sentiu seu coração gelar. Eu estava errado? Foi então que seu olhar se voltou para Ju-Hui, ao lado dele. Não importa o quão generosa alguém fosse, era difícil descrever sua postura de cócoras no chão, tremendo, enquanto segurava a cabeça entre as mãos enquanto se curvava. E se? Jin-Woo agarrou cuidadosamente o pulso de Ju-Hui. Ela levantou a cabeça como um gato assustado. Ao vê-la, Jin-Woo assentiu silenciosamente. Só então ela relaxou os músculos um pouco. Com isso, Jin-Woo conseguiu mudar lentamente sua postura. Feito. Só restava uma pessoa agora. E essa pessoa seria ele. Jin-Woo se ajoelhou em direção à estátua do Deus, colocou as mãos no chão e abaixou lentamente a cabeça. Finalmente, algo começou a mudar. UHH. Os caçadores que notaram a mudança foram os primeiros a levantar a voz. A estátua do Deus. Olhe para a estátua. Seus olhos. A luz vermelha zumbindo em seus olhos estava enfraquecendo gradualmente. Que diabos? Isso vai mesmo funcionar. Por fim, a luz vermelha desapareceu completamente. Os caçadores começaram a comemorar ruidosamente. A luz vermelha se foi. Conseguimos. Os caçadores animados começaram a se levantar um de cada vez. Mesmo assim, a estátua não disparou o raio vermelho. Jin-Woo levantou a cabeça tardiamente e soltou um suspiro de alívio. Ufa! Exatamente como ele suspeitava, esta câmara operava estritamente dentro dos regulamentos estabelecidos. Se for esse o caso,
Então, esse jogo estava longe de acabar. Mais duas leis ainda permaneciam. A segunda lei, exaltar o Deus. E a terceira lei, provar a piedade de alguém. Foi então. Estrondo. Acompanhado por um ruído arrepiante, a câmara inteira começou a tremer. A expressão de Jin Wu endureceu imediatamente. Como eu pensava. Suas suspeitas se mostraram corretas mais uma vez. As coisas estavam apenas começando. A enorme estátua do Deus estava lentamente se erguendo do trono de pedra. Em. Os caçadores estavam se abraçando enquanto derramavam lágrimas de alegria até então, mas quando perceberam essa reviravolta, todos congelaram como estátuas. O que? Que diabos? Ainda não acabou? Isso não pode ser. Nenhum deles conseguia articular o que queria dizer. O desespero rapidamente tingiu suas expressões. Ah! Logo, a estátua do Deus se levantou completamente do trono. A criatura olhou ao redor uma vez e começou a caminhar em direção aos caçadores. Baque! Cada vez que a estátua do Deus pisava no chão, o mundo inteiro parecia tremer. Baque! Era tão alto que sua cabeça quase raspava no teto indescritivelmente alto da câmara. Baque! Mesmo quando os caçadores ficaram impressionados com o tamanho da estátua, a coisa foi gradualmente diminuindo a distância deles. Senhor Seong Jin Wu. O que podemos fazer? Os caçadores que estavam xingando Jin Wu há pouco tempo começaram a se aglomerar em volta dele. Existe uma maneira de sair disto. Dizer algo. Todos esses adultos estavam com expressões chorosas, como se fossem começar a chorar e chorar muito em breve. Atualmente, Jin Wu era sua única esperança. Jin Wu ajudou Ju Hui, que estava congelado, a se levantar do chão e começou a falar sobre a segunda lei. Exalte o Deus. Essa é a chave. Espera, não é isso. Kim de repente se intrometeu como se soubesse de algo que os outros não sabiam. Não é isso que está escrito na lousa. Correto. Adore o Deus. Exalte o Deus. E, finalmente, prove sua fé. Precisamos satisfazer todas as 3 leis. Jin Wu começou a falar cada vez mais rápido. Por quê? A estátua do Deus já estava a um passo deles. Baque! A pele de todos empalideceu enquanto a sombra gigantesca pairava sobre eles. Deixe-me tentar uma coisa. Um jovem caçador que normalmente era reservado de repente deu um passo à frente. O quê? O que você está tentando fazer? Já estive em um coral de igreja. Estou confiante se for sobre exaltar algo. O jovem Hunter lentamente deu um passo à frente em direção à estátua, ignorando a dissuasão de Kim. Ele regulou sua respiração enquanto olhava para a estátua do Deus antes de tomar um grande gole de ar. Eu venho a ti, Senhor. Sua voz clara começou a reverberar pela câmara. Renova minha fé mais uma vez. Abençoa-me com tua graça, Senhor. A estátua parou sua marcha diante do caçador cantante. Ah! Os caçadores começaram a ofegar de alegria. A estátua do Deus não se moveu do lugar como se estivesse absorvida pelo canto. Todos os outros ruídos na sala desapareceram. Apenas a voz do jovem podia ser ouvida no interior da câmara. O jovem caçador ficou encorajado com isso e continuou. Toda a fraqueza encontrada em mim. Através do seu amor, eu vencerei. Entre os caçadores, apenas Jin Wu tremia com essa sensação sinistra que o enchia. Isso está errado. Jin Wu engoliu as palavras várias vezes. A câmara apresentava seu próprio conjunto de regras. Mas o jovem Hunter estava exaltando a estátua do Deus com a regra do cristianismo, não com as regras desta câmara. Felizmente, a estátua não estava se movendo, mas cantar esse hino poderia ser considerado cumprimento das regras. Jin Wu balançou a cabeça. A única razão pela qual ele não disse nada foi porque ele não conseguia pensar em uma maneira melhor de parar a estátua do Deus sozinho. Estava certo então. Baque! O barulho pesado reverberou por toda a câmara. KKKKYYYYAAHHHK. A caçadora gritou a plenos pulmões. Quando a estátua de pedra levantou a perna, uma massa sangrenta do que costumava ser o jovem caçador pôde ser encontrada no chão e também na sola do pé. Outros caçadores também começaram a gritar em pânico e choque. O WAC. O rosto da estátua, até então sem emoção, agora estava contorcido de pura raiva. Está com raiva. Corra! Os caçadores se dispersaram rapidamente para longe da estátua.
Infelizmente para a caçadora, ela perdeu o raciocínio e ficou parada no local gritando alto depois de testemunhar pessoalmente a morte do jovem caçador. KYAACHK. Droga! Jin-Woo estava fugindo carregando Ju-Hui em seus braços, mas ele se virou para poder ir ajudar a mulher. Mas então, Song parou o jovem. Mas, ajuste. É tarde demais. Como se estivesse espantasse uma mosca, a estátua do deus bateu a palma da mão na caçadora. Bater. Kelk. Jin-Woo desviou o olhar. Era uma visão realmente horripilante e ele não conseguia suportar assistir ao desenrolar. Não há tempo a perder assim. Você está planejando deixar essa garota morrer também. As palavras de Song fizeram Jin-Woo se acalmar instantaneamente. Foi como ele disse. Bak. O WAAHK. Bak. Bak. Me ajude. A estátua não estava mais andando por aí. Não, na verdade ele estava correndo por aí e pisando nos humanos que encontrava por perto. Sempre que a coisa pisava no chão, a câmara inteira tremia, forte. Bum! Bum! Jin-Woo cerrou os dentes e começou a correr novamente. Ju-Hui fechou os olhos com força e se agarrou a ele com toda a força. Vamos nos separar. Sim. Pensando que andar juntos era perigoso, Jin-Woo e Song correram em direções separadas. Jin-Woo fez questão de correr em direção ao canto mais distante da estátua do deus frenético. No entanto, havia outro Hunter que havia chegado lá antes dele. Era o Sr. Park. Park estava correndo com tudo o que tinha. Lágrimas se formaram nas bordas de seus olhos quando ele se lembrou de sua família. Soluço. De volta para casa, um filho que se parecia tanto com ele e uma esposa grávida do segundo filho o esperavam. Ele não podia morrer aqui, não assim. Talvez porque ele tenha corrido com todas as suas forças, ele foi o que conseguiu correr mais longe da estátua do que todos os outros aqui presentes. Pente, pente. Enquanto Park tentava controlar sua respiração pesada no canto, seu amigo Kim gritou com ele com urgência. Sr. Park. Park levantou a cabeça depois de ouvir a voz familiar. Sim. Kim apontou para o local atrás de Park e gritou. Suas costas. Olhe para trás. Foi então que algo afiado brilhou friamente atrás do Sr. Park. UH. Fatiar. Park foi cortado ao meio, do topo da cabeça até a virilha. Suas duas metades, cortadas com precisão, caíram no chão. Park. A estátua de pedra que matou Park com sua espada larga retornou à sua posição como se nada tivesse acontecido, exatamente como o porteiro fez antes. Kim começou a chorar depois de testemunhar essa cena. Seus filhos da P****tá. Bak. Bak. Atrás dele, a enorme estátua do deus estava pisando e matando humanos, um de cada vez, e se você corresse em direção ao canto para evitá-la, as estátuas de pedra localizadas ali começariam a atacá-lo. Meu braço! Meu braço! O interior da câmara rapidamente caiu no caos. Eok, Eok! Suor frio escorria da testa de Jin-Woo. Suas pernas estavam ficando mais pesadas. Sua respiração estava ficando cada vez mais áspera. No entanto, sua cabeça estava cheia de apenas uma cadeia de pensamento. Exalte o Deus! Exalte o Deus! Exalte o Deus! As palavras da segunda lei circulavam em seu cérebro sem parar. A chave para desvendar esse mistério definitivamente existia dentro desta câmara. Algo dentro desta câmara que eles poderiam usar. Entretanto, quando os caçadores entraram neste lugar pela primeira vez, eles vasculharam cada canto e fresta, mas não encontraram nenhuma engenhoca ou coisa que pudesse ser algum tipo de ferramenta. Não, naquela época ou agora, as únicas coisas aqui que podem se mover são as estátuas de pedra. Foi então. Um pensamento passou pela cabeça de Jin-Woo naquele momento. As únicas coisas que se movem aqui são as estátuas. Droga! Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Por que não pensei nisso antes? Se as únicas coisas que podiam se mover eram as estátuas de pedra, então a única coisa que ele poderia usar também tinham que ser elas. Essas estátuas eram ativadas quando os humanos se aproximavam delas, o que significava que ele tinha que tirar vantagem dessa regra. E se? Mesmo com a falta de ar, Jin-Woo rugiu alto o suficiente para sacudir a câmara inteira. Corra em direção às estátuas segurando instrumentos musicais. Todos os caçadores ainda vivos ouviram a voz de Jin-Woo. Aspas. Instrumentos. Um raio de esperança surgiu nos olhos dos caçadores.
Bem diferente de quando ele disse para eles se curvarem, todos se moveram incrivelmente rápido. Se Jin Woo estivesse errado sobre isso, então assim que chegassem perto de eles seriam mortos pelas estátuas de pedra segurando os instrumentos musicais. No entanto, ninguém aqui questionou as palavras de Jin Woo. Song foi o primeiro a chegar em frente a uma estátua carregando um instrumento musical. Reticências. Song controlou sua respiração pesada e levantou a cabeça para olhar a estátua. E como se fosse mentira, os dedos da estátua se moveram e dedilharam a harpa. Segure, toque. Uma linda melodia fluiu. Está funcionando. Corram para as estátuas com instrumentos. Os caçadores correram em direção às estátuas corretas mais próximas com passos apressados. A estátua com a trombeta começou a tocá-la triunfantemente, a que tinha flauta começou a tocar, a que segurava a lira dedilhou suas cordas. Eoque, eoque, eoque. Sentindo a aproximação de seu limite físico, Kim de alguma forma chegou na frente da estátua que segurava uma buzuca e se jogou no chão. Tiring, tete ring. Assim que a estátua começou a tocar o instrumento, a estátua do deus parou de perseguir Kim. Ele deve ter sido dominado pelas emoções, porque Kim então começou a derramar lágrimas enquanto ele permanecia de joelhos. Soluço. Soluço. Enquanto isso, a estátua do deus se virou. A criatura procurou ao redor e logo encontrou sua próxima presa. Merda. Jin Woo soltou um palavrão quando seu olhar encontrou o da estátua do deus. Ele então começou a correr rápido, tão rápido que seu coração poderia explodir. Suas costas já estavam encharcadas de suor. Por quê? Por que não está funcionando? O olhar ressentido de Jin Woo pousou na estátua de pedra à sua frente. A estátua segurando um tambor não mostrou sinais de movimento algum. Baque. 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 A estátua do deus se aproximou com uma velocidade assustadora. Ele estava praticamente do outro lado da câmara da coisa maldita, mas a distância entre os dois encurtou em pouco tempo. Jin Woo engoliu a saliva. Será que a estátua não vai tocar porque tem duas pessoas aqui? Eu e a senhorita Juhui. Ele não conseguia pensar em mais nada. Por quê? Porque outras estátuas tocavam música muito bem assim que um Hunter ficava na frente delas. Não há mais tempo para pensar. Jin Woo colocou Juhui no chão e se preparou para correr para outro lugar. Senhor Jin Woo. Ainda aterrorizada, Juhui agarrou-se à manga de Jin Woo. Jin Woo sussurrou calmamente no ouvido dela. Nós dois morreremos se ficarmos juntos. Lágrimas começaram a se formar nos olhos de Juhui. Seus dedos tremiam enquanto seguravam suas roupas. Infelizmente, não havia tempo para explicar a ela em detalhes. Jin Woo cuidadosamente afastou a mão dela e começou a correr na direção oposta o mais rápido que pôde. Bum, bum, bum. Quando ele olhou para trás, a estátua atrás de Juhui começou a bater seu tambor em um ritmo lento, mas constante. Que alívio! Só restava uma coisa, correr para outra estátua sem ser morto. Apenas Jin Woo não recebeu a proteção das estátuas que tocavam música. Obviamente, a raiva da estátua do deus era direcionada somente a Jin Woo e somente a ele. Jin Woo fez o possível para evitar o pé da coisa que rivalizava com o tamanho de um prédio e atravessou a sala com pressa. Baque. Baque. Ele caiu e rolou, mas, ainda assim, conseguiu evitar ser esmagado pelo pé da estátua do deus. Eoque, eoque. Ele pode ter apenas nível I, mas ainda era um caçador de combate corpo a corpo, então seu físico era útil em situações como essa. Só mais um pouquinho. Um pouquinho mais. Jin Woo ficou de olho nos movimentos da estátua do deus e correu ainda mais rápido. Sua velocidade aumentou. E quando a distância restante entre ele e a estátua de pedra era de apenas uma dúzia de pés. Não, esse é o errado. O Sr. Song gritou para ele. Jin Woo estava prestando atenção apenas na estátua do deus, ele ficou atordoado com o grito e rapidamente virou a cabeça para olhar para sua frente. Ah! Não é uma estátua com um instrumento. Ele tardiamente percebeu que a coisa que parecia um instrumento musical de longe era na verdade um escudo. E, com certeza, a estátua impiedosamente apunhalou com seu escudo. Opa! Jin Woo rapidamente se jogou para o lado. Kyahk! Juhui gritou. Jin Woo rolou no chão e, quando parou, levantou a cabeça e viu a estátua do deus parada bem na frente do seu nariz. É uma coisa atrás da outra. Sua testa deve ter sido arrancada por ele rolar no chão, porque o sangue estava escorrendo e turvando sua visão. Sua visão estava restrita e ele não conseguia olhar muito longe.
Jin Wu rapidamente procurou ao redor. Um instrumento. Um instrumento. No entanto, não importava o quanto ele olhasse, ele não conseguia ver uma única estátua segurando um instrumento por perto. Enquanto isso, a estátua do deus levantou a perna sobre a posição de Jin Wu. Opa! Baque! Jin Wu se jogou novamente e de alguma forma evitou o pé da estátua novamente. Mas ele havia atingido seu limite. Uma tontura muito forte o assaltava e, por algum motivo, ele não conseguia nem se equilibrar. Por favor! Se houvesse um Deus de verdade, ele pensou que começaria a rezar agora mesmo. Foi então que Jin Wu avistou uma estátua de pedra que não continha nenhuma arma nem um instrumento musical. É isso. Jin Wu decidiu apostar tudo naquela estátua. Ele rastejou no chão e chegou na frente da estátua em questão. Ele então conseguiu virar seu corpo e deitou no chão para que pudesse ver a estátua do deus. Ele não tinha mais energia para se mover. Pente, pente. Jin Wu olhou para a estátua do deus que se aproximava e continuou a inspirar e expirar com dificuldade. A expressão da estátua do deus estava muito mais distorcida do que antes, como se tivesse ficado ainda mais furiosa com a evasão contínua de Jin Wu. A estátua do deus agora parou na frente de Jin Wu. Ao ver uma criatura tão grande quanto um arranha-céu bloqueando toda a sua visão, Jin Wu sentiu como se não conseguisse mais respirar. Pente, pente. Ele pensou que ele não passava de um rato encurralado. A estátua do deus simplesmente olhou para ele e não fez mais nada. Este é o fim. Jin Wu sentiu sua morte inevitável se aproximando depois de olhar diretamente nos olhos da estátua do deus. No entanto, de algum lugar atrás dele, uma voz linda e sobrenatural surgiu. Jin Wu virou a cabeça para ver o que estava acontecendo. Os lábios da estátua de pedra segurando um livro se moveram e, sempre que isso acontecia, uma canção divina fluía e enchia o interior da enorme câmara. A expressão enrugada da estátua do deus lentamente voltou ao estado sem emoção. Logo, todos aqueles músculos faciais horrivelmente contorcidos da estatura se suavizaram. Quando a canção das estátuas de pedra chegou ao seu fim, a estátua do deus se virou. Então, assim como outras estátuas de pedra fizeram até agora, ela retornou ao seu trono e se acomodou como se as coisas que aconteceram até agora não fossem nada além de uma mentira. Baque! O barulho da estátua do deus sentada no trono ressoou por toda a câmara. Pente, pente. Mal, conseguiu. Um leve sorriso se formou nos lábios de Jin Wu. Enquanto isso, Juhui começou a correr de sua posição no outro extremo da câmara. Senhor Jin Wu. Ela correu com todas as suas forças e se ajoelhou ao lado dele enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que posso fazer? O que devo fazer? Ela convocou toda a sua energia mágica e ativou sua magia de cura. No entanto, nada parecia melhorar. Os Hunters dispersos se reuniram em volta de Jin Wu um por um. Cada um deles carregava uma expressão sombria. O que? Senhor Jin Wu? Mesmo assim, apenas Juhui chorava de tristeza. Por que todos estavam agindo assim? Os lábios de Jin Wu balançaram para cima e para baixo. Ele queria perguntar o que estava acontecendo, mas não conseguia realmente evocar sua própria voz. Sentindo que não tinha escolha, ele tentou se levantar. Reticências. Então, ele notou a poça de sangue ao redor de seu torso inferior. Só então ele tardiamente percebeu a mudança em seu corpo. Abaixo do joelho direito ele não estava mais lá. Os olhos de Jin Wu se voltaram reflexivamente para a estátua de pedra segurando o escudo. Ele então viu o rastro de sangue claramente visível na ponta do escudo. E o resto da perna direita dele estava logo abaixo disso. Pinga! Pinga! Gotas de sangue começaram a cair do nariz de Juhui. Esse era o sinal de que ela estava chegando aos limites de sua resistência física. A magia de cura de uma curadora de nível B não conseguiu recuperar membros perdidos. Ou seja, o que ela estava fazendo era basicamente despejar água em um jarro quebrado. Sua resistência rapidamente chegou ao fundo do poço no final. Está tudo bem agora. Senhorita Juhui. Você pode parar. Eu vou te curar. Vou te consertar e te deixar como novo. Os caçadores olharam para os dois enquanto formavam expressões miseráveis. Dos 17 que inicialmente entraram nesta câmara, apenas 6 permaneceram agora. E deste grupo de 6, 2 deles sofreram ferimentos horríveis e graves. Song perdeu o braço, enquanto Jin Wu perdeu a perna.
Eles podem ter sobrevivido, mas nenhum deles sentiu vontade de se alegrar no momento. Foi então que outro barulho estranho sacudiu a câmara. Estrondo. O meio do templo, onde aquela estranha formação mágica podia ser encontrada, de repente se ergueu acima do solo. Jin Woo pensou interiormente que o julgamento final havia chegado. Prove sua fé, é isso. Ele já tinha uma ideia aproximada do que aquelas palavras poderiam significar.